Oi, eu sou a Juliana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mosaico. Vamos falar sobre a história, as técnicas e as principais ferramentas de trabalho. Mas antes de darmos início, gostaria de compartilhar com vocês como é que surgiu esse vídeo. Ele faz parte do meu projeto chamado Mosaico Unindo Diferenças. Realizado através do Profice Paraná, Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná, com apoio da Companhia Paranaense de Energia Elétrica Copel, e Salbern, indústria de equipamentos para hemodiálise e tratamentos de água. Etimologicamente, a palavra mosaico deriva de musa e pode ter surgido na Idade Romana, onde usava-se o termo opus musivum. Um dos precursores do mosaico, talvez o mais antigo registro já encontrado, são as colunas de Eana, no distrito de Uruk, na Babilônia, que datam do 4º ao 3º milênio antes de Cristo. Com uma arquitetura desenvolvida, eles criaram pequenos cones coloridos e revestiram as colunas com um padrão geométrico. Outro achado que aproxima-se de um mosaico foi a peça encontrada nas escavações do antigo cemitério real de Ur, localizado numa antiga cidade sumeriana na região da Mesopotâmia, no sul do atual Iraque. Trata-se do estandarte de Ur, uma caixa de madeira de pequena dimensão toda revestida em mosaico com conchas e pedras semipreciosas coladas com betume. Com pedras de lápis lazuli, de azul intenso, o calcário avermelhado e o ouro foram trazidos de outras regiões. O estandarte de Ur representa uma cena de guerra, onde após vencerem eles estão comemorando a vitória. Os primeiros mosaicos gregos encontrados eram feitos de seixos e chamados de opus lapilli, como podemos observar nessa imagem da cidade de Pela, na Macedônia. Feito com seixos em cores preto e branco, criaram-se formatos geométricos. Posteriormente, iniciou-se o uso de pedras coloridas e também a temática voltou-se para o uso de figuras humanas e animais. Esses mosaicos eram chamados de opus vermiculatum, um tipo helenístico que procuravam reproduzir um efeito de pintura. Após a conquista da Grécia pelos romanos, estes os aperfeiçoaram e também o difundiram pelo mundo. Através dos intercâmbios dos povos, foi possível que os artesãos trocassem informações e aprimorassem suas técnicas. Mais acessível entre a elite, a técnica do mosaico espalhou-se por toda a Europa e norte da África. As cenas da vida cotidiana eram muito comuns nos opus musivum. Em Roma, os mosaicos feitos em paredes e abóbadas eram chamados de opus museu ou opus musivum, enquanto que para designar os mosaicos feitos em pisos e pavimentos eram empregados a expressão opus tessellatum. A palavra tessela ou tessera é de origem grega e era usada para designar pequenos formatos de peças quadrangulares ou cúbicas feitos de pedras, terracota ou vidro. De acordo com cada cultura, o mosaico tinha um estilo e uma função. Por exemplo, na Roma Antiga, era muito usado como decoração em casas de banho, em residências das pessoas da elite, principalmente nos cômodos onde eram recebidos os visitantes. Nesses locais, os murais refletiam a riqueza de seus proprietários. Outro estilo de mosaico que também surgiu na Roma foi o opus sectile, que em latim significa obra cortada. É uma técnica onde as peças de pedras coloridas são arranjadas em painéis compondo uma imagem. A técnica é similar à do mosaico, mas ao contrário deste, que usa peças pequenas e regulares, os opus sectile empregam peças maiores de formas variadas que também eram cortadas de maneira diferente do tradicional mosaico. Com a difusão do cristianismo, se assiste ao triunfo do opus musivum. Amplamente difundidos e valorizados até hoje, nos mosaicos bizantinos nota-se um grande aprimoramento técnico. Tratando-se exclusivamente do tema religioso, os materiais empregados tornam-se mais preciosos em respeito aos temas utilizados. A presença do ouro e a introdução do uso das tesselas de vidro remetem a uma luz espiritual e a uma dimensão sobrenatural. Os cortes das peças perdem a regularidade e a uniformidade dos opus tessellatum para produzir um efeito mais vibrante. Já num segundo momento, o mosaico bizantino sofre um processo de humanização. Os mosaicos então passaram a revestir praticamente toda a superfície das paredes, tetos e abóbadas das igrejas e templos. Entre os séculos V e VII, muitas obras monumentais de mosaicos foram construídas.
E a maneira como os mosaicos eram produzidos tornaram-se mais elaboradas com a divisão das funções por equipes. Os pictor imaginários eram como costumava se denominar os artistas que idealizavam o desenho e criavam os ornamentos. E os musivários, como eram referidos propriamente o artista que confeccionava e realizava o mosaico. Durante o período da Idade Média, o mosaico sofreu grande declínio, assim como a maior parte das expressões artísticas. O mosaico então idealizado pelos pictor imaginários, que normalmente eram mestres de pintura, não buscavam compreender e respeitar as particularidades técnicas do mosaico, projetando o desenho pensando mais numa pintura do que propriamente em um mosaico. A célebre frase de Domenico Ghirlandaio, "A verdadeira pintura para a eternidade é o mosaico", promoveu inúmeros debates na história do mosaico renascentista, até o século XIX, aumentando a rivalidade entre pintores e mosaicistas. O mosaico acaba se condicionando à pintura e perde as suas características intrínsecas, perde sua autonomia. A lógica estética de tipo pictórico influencia a arte musiva por 6 séculos. O mosaico do Oriente sofreu grande influência do mosaico bizantino, porém mantém até hoje características próprias, tais como o tema onde nota-se a ausência do figurativismo por motivos religiosos. Suas composições são feitas com detalhados esquemas geométricos padronizados. Paralelamente ao desenvolvimento do mosaico na região mediterrânea, na América Central e América do Sul, na cultura pré-colombiana, o mosaico foi desenvolvido utilizando lascas muito pequenas de pedras preciosas como coral e pedra turquesa, usadas para revestir esculturas e crânios. Já no século XIX, o italiano Gian Domenico Facchina, nascido em Sequals, na região de Friuli, foi o grande responsável pela criação da técnica indireta, permitindo que o artista confeccionasse o mosaico em um ateliê, pré-fabricando e posteriormente transportando para o local onde será instalado, reduzindo o tempo e o custo da realização do trabalho. Depois de Facchina, a realização musiva ficou mais acessível. Abriu-se um leque de possibilidades que mudou significativamente a natureza do mosaico, tornando sua produção acessível à classe burguesa nascente. Antoni Gaudí, conhecido arquiteto nascido no ano de 1852 na Espanha, revestiu algumas de suas obras com diversos materiais tais como vidro, ferros forjados e cerâmicas. Ele foi responsável pela introdução da técnica conhecida como trencadís, que em catalão vem da palavra trencate, no português significa quebrado. Essa técnica consiste em quebrar pisos, louças e azulejos e agrupá-los como um quebra-cabeças. As obras de Gaudí são coloridas e cheias de texturas. Uma de suas obras mais famosas estão no Parque Güell, que deve seu nome a Eusébio Güell. Foi nomeado Monumento Histórico Artístico da Espanha e em 1984 foi classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, incluindo as obras de Antoni Gaudí. O francês Raymond Isidore, nascido no ano de 1900, não era considerado um mosaicista exatamente, pois sua arte foi ao acaso e mais intuitivo do que propriamente pensado como uma técnica de vanguarda. Trabalhava como varredor em um cemitério e contam que após ele tropeçar em uma pilha de louças, essas chamaram sua atenção. Ao levar as louças para sua casa, começou a revestir as paredes, piso, teto e até os objetos e móveis da casa. Após não ter mais o que revestir, começou a construir algo parecido com uma capela, com tronos e adornos. O nome pique-assiette, que decorre de pique, roubo, e assiette, significado, veio de um apelido que seus vizinhos usavam para se referir ao artista, que faleceu em 1964. Sua esposa continuou a viver em La Mansion de Pique-Assiette até 1979, quando a França a tombou como sendo um monumento histórico nacional. Já na atualidade, o mosaico contemporâneo começa a se desvincular da pintura e a ser idealizado e pensado nas qualidades do mosaico, na composição de cada material, nas questões sobre as texturas, luz, opacidade, de modo a exaltar cada composição e material. Gino Severini, artista italiano, foi um dos primeiros a começar a retirar do mosaico a questão do esfumato, buscando criar sombras e degradês mais marcados. Lúcio Fontana, artista ítalo-argentino, filho de um escultor, foi um dos primeiros artistas a falar sobre o conceito da obra de arte, que priva a ideia no lugar da obra executada. No mosaico, revestiu esculturas com revestimentos de pastilhas de ouro, explorando os efeitos de luz. Mário De Luigi, artista italiano nascido em 1901, estudou a fundo sobre o conceito de luz e cor. Era pintor e influenciou e desenvolveu trabalhos para serem executados em mosaico. Notam-se já características do mosaico contemporâneo, com a preocupação da composição de texturas, cores e luz. O italiano Giulio Canduccio nasceu em Paularo, na província de Udine, em 3 de setembro de 1945, e vive em Spilimbergo. Desde muito jovem frequentou a Escola de Mosaico de Friuli.
Já nos primeiros anos de estudo, desenvolveu seu próprio conceito de mosaico, caracterizado pela necessidade de experimentação constante relativa aos materiais e técnicas em contraste com a dimensão artesanal em que tradicionalmente operavam os mestres de mosaico. No mosaico contemporâneo, além de se libertar de ser uma reprodução da pintura, ele também ganha a tridimensionalidade. Marco Bravura, nascido em Ravenna em 1949, formou-se no Instituto Estadual de Arte para o Mosaico e posteriormente na Academia de Belas Artes de Veneza. Giulio Menossi, italiano, nascido em 1955, nativo de Udine, desenvolveu seu próprio processo de mosaico rico e expressivo, partindo de seus 35 anos de experiência na técnica veneziana. Improvisa e cria formas e texturas utilizando os materiais totalmente sem censura. Beatrice Serret é uma artista parisiense nascida em 1970. Seus mosaicos são extremamente minuciosos, usando muitas pedras preciosas, metais, vidros, explorando texturas ricas com contrastes de luzes e cores. Tem-se como um dos primeiros registros que se assemelha a um mosaico no Brasil o revestimento que a princesa napolitana Dona Teresa Cristina realizou no jardim anexo ao Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, denominado Jardim das Princesas. Como boa italiana, carregava na alma o gosto pela harmonia e composição das tecelas, e com as conchas recolhidas nas praias do Rio de Janeiro e as louças quebradas do serviço de chá da Casa Imperial, Dona Teresa Cristina revestiu os bancos, tronos, fontes e paredes do Jardim das Princesas enquanto cuidava de suas filhas. Paulo Werneck, nascido em 1907 no Rio de Janeiro, começou a dedicar-se ao mosaico na década de 40, quando foi apresentado a George Ludolph, industrial, técnico e fabricante de diversos tipos de cerâmica, que o ajudou na execução da primeira encomenda, os painéis de mosaico para o terraço Jardim do Instituto de Resseguros do Brasil. Inúmeras obras foram idealizadas no Rio de Janeiro, Brasília, entre outras cidades. Sua obra modernista o permitiu projetar grandes painéis ao longo de 4 décadas. O famoso calçadão de Copacabana foi realizado a pedido do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, que fez vir de Portugal um grupo de calceteiros e também as pedras portuguesas, de calcário branco e basalto negro. O desenho foi projetado pelos portugueses, mas não tinha um movimento curvilíneo, como nota-se nessa imagem registrada em 1922. Em 1970, após algumas ressacas terem destruído o calçadão, durante a Grande Reforma foi dado a Roberto Burle Marx a responsabilidade de refazer a orla. Este teve a brilhante ideia de manter o padrão que os portugueses haviam feito, porém aumentou e deixou as ondas mais evidentes e curvilíneas, trazendo mais movimento às ondas. Roberto Burle Marx era conhecido como paisagista, mas também teve contato com a pintura e a arquitetura. Na imagem podemos ver o painel realizado na Flórida, nos Estados Unidos, feitos com cerâmicas pintadas manualmente. Também tem um painel do mesmo estilo em Nova York e muitos outros pelo Brasil. Sem dúvida, um importante mosaicista para o nosso país. Muitos artistas plásticos brasileiros se aventuraram a projetar obras a serem executadas por mosaicistas, como é o caso de Lygia Clark, que podemos observar nesse mosaico instalado no edifício Miramar, em Copacabana, Rio de Janeiro. Cândido Portinari projetou cerca de 3 obras em mosaico, com destaque para o painel Bandeirantes visto nessa imagem, realizada no Hotel Comodoro, em São Paulo, no ano de 1957. Tomie Otaki, com o painel na Escola da Imaculada, em São Paulo, realizado em 1992. Vicky Muniz, artista contemporâneo, idealizou uma série com 37 mosaicos realistas de pessoas instalados ao longo de um trecho das paredes do metrô de Nova York. A série demorou cerca de 3 anos para ser concluída e foi inaugurada em dezembro de 2016. Solange Pfeiffer é de Pompeia, São Paulo. Iniciou no mosaico em 1999. Motivada por sua sogra e esposa, iniciou sua própria pesquisa no mosaico, cerca de 20 anos aprimorando sua técnica, utilizando louças e diversificados materiais. Reconhecida por seus maravilhosos mosaicos na técnica em picassette, retrata animais com incrível maestria e precisão. Também realiza composições de flores, que a princípio foi a sua grande inspiração, pois queria ver seu jardim florido o ano todo. Marielle e Michele Bonetti, irmãs gêmeas, conhecidas como Manas Bonetti, são de Uruçanga, Santa Catarina. Concluíram em 2000 o curso técnico em cerâmica e em seguida iniciaram seus estudos na prática da arte no curso de maestre vitrais.
Entre os anos de 2007 e 2009, participaram do curso de Introdução à Arte del Vetro Muranense, na Escola del Vetro Abate Zanetti de Murano, na Itália. Após 10 anos trabalhando em uma indústria de cerâmica em Santa Catarina, em 2010 surge a introdução à arte musiva e decidem frequentar a Escola Mosaiciste del Friuli, em Spilimbergo, na Itália, formando-se em 2014 como maestre mosaiciste, na maior e mais tradicional escola de mosaico do mundo. As obras das Manas Bonetti trazem complexas composições de cores e texturas. Além de projetos musivos, elas também estão se dedicando à pesquisa e experimentação de novos materiais com produção nacional. Marilene Sangoi Alves, conhecida artisticamente como Mari Sangoi, é ceramista e mosaicista, atuando principalmente com o mosaico contemporâneo e estrutural. Mari Sangoi participou de inúmeros cursos de mosaicos com mosaicistas de grande referência nacional e internacional, tais como Marcelo Melo, Leonardo Possenato, Solange Pfeiffer, Giulio Menossi, Manas Bonetti, Vera Potoff, Dino Macchini, entre outros. Também participou de várias exposições nacionais e internacionais, sendo uma das principais artistas a representar o Brasil no mosaico contemporâneo. Suas obras são cheias de curvas, cores e movimento. Os esmaltes venezianos remontam da história do vidro muranense. É um vidro que, após fundido, passa por uma prensa, formando placas de alturas irregulares e de uma ampla gama de cores e degradês. É um material refinado que, apesar de ser vidro, ele não possui transparência, refletindo ainda a luz, dando um acabamento nobre, sendo usados nos mosaicos tradicionais. Os 3 maiores produtores dos esmaltes estão localizados em Veneza, Murano e Spilimbergo. No Brasil, um produto similar chamado pasta vita brasileira vem sendo desenvolvido. A martelina e o tagliolo são as ferramentas tradicionais usadas para cortar os esmaltes, mármores e demais materiais. O tagliolo deve ser fixado numa base firme e pesada. Para cortar a peça, a posicione sobre o tagliolo e com a martelina bata sobre a mesma. Há diferentes pesos de martelinas. Procure a mais indicada para o uso que necessita. Para fixar as peças de esmaltes, mármores e outros materiais similares, é utilizada uma argamassa com aditivo. A argamassa pode ser tingida para melhor compor as cores. Nesse estilo de mosaico tradicional, não usa-se o rejunte. As peças devem ser impostas o mais próximo possível entre elas. As pastilhas de vidro são uma alternativa mais acessível, visto que os esmaltes têm um preço muito elevado. Além disso, hoje em dia, há uma variedade enorme de cores e texturas nessas pastilhas. Porém, os formatos e tipos de corte são pouco variáveis. Os mosaicos feitos com as pastilhas de vidro normalmente usam o esquema de desenho linear. As peças são usadas inteiras ou cortadas pela metade em formato retangular ou triangulares. É possível criar composições bem realistas, pois há uma grande escala de cores e degradês. As peças também são fixadas mantendo o mínimo espaçamento possível entre elas. A ferramenta mais indicada para o corte das pastilhas de vidro e também de louças é a torquês de roldanas com mola. Porém, é possível cortar com uma torquês comum, mas pode estilhaçar a peça. Dentre as técnicas de mosaico, os cortes de pastilhas de vidro são os que menos exigem esforço físico. Para cortar as pastilhas de vidro, basta posicionar a pastilha entre as 2 roldanas e apertar. Não é preciso projetar muita força. Os pisos cerâmicos, sem dúvida, são a opção mais acessível para quem deseja ingressar no mosaico. O grande problema desse tipo de material é que ele não permite um acabamento fino. Suas opções de cores são muito restritas e cada vez mais escassas. Há como pintar seu próprio azulejo. Para isso, é preciso usar tintas de pintura em porcelana e fazer a queima conforme a indicação do pigmento utilizado. Ao pintar seus próprios azulejos, poderá criar texturas e cores diversificadas, e seus trabalhos terão uma característica única. As pastilhas cerâmicas variam muito de espessuras, dureza e composição. Existem foscas, brilhantes, os ladrilhos chamados de casca de ovo, que são finos e mais específicos para o mosaico, porém muito frágeis dependendo para a finalidade que será utilizado. A torquês com redução de esforço é a ferramenta mais indicada para o corte de pisos cerâmicos de espessura grossa e até porcelanatos, porém este último exige mais esforço. Essa torquês não é indicada para cortar os ladrilhos finos como os casca de ovo. Para estes, use a torquês simples com mola.
Um alicate riscador de azulejos facilita os cortes retos e os deixa com um acabamento liso sem rebarbas, porém precisa muita firmeza nas mãos. Uma boa opção para quem trabalha com painéis grandes é a guilhotina para cortes de cerâmicas, pedras e vidros. Seu custo é elevado, porém, para quem realiza grandes trabalhos em mosaico, é uma excelente aquisição. O riscador e cortador de azulejos é ideal para confeccionar formatos geométricos, tais como retângulos, quadrados e triângulos, pequenos ou grandes. O riscador de vidros é usado para riscar e cortar vidros não muito espessos. Exige um pouco de habilidade e firmeza nas mãos para manuseá-la. O rejunte deve ser de boa qualidade, pois ele serve para vedar, evitando que penetre água entre as peças e que as mesmas se soltem. Também ajuda no acabamento, uniformizando as cores. A escolha da cor do rejunte é extremamente importante. Para preparar o rejunte, adicione a água aos poucos e vá mexendo bem até dar uma consistência homogênea. Não deixe muito mole, mas também não pode estar muito firme. Espere um pouco até o rejunte secar e depois, com uma esponja levemente úmida, passe e tire o excesso. Ao finalizar, passe um pano seco para lustrar. É importante, antes de rejuntar, remover as colas e argamassas que estejam grudadas nas peças. A argamassa é usada para fixar as peças em paredes ou em outras superfícies que precisam de impermeabilização do contato com a água. Geralmente é usada para fixar grandes painéis em paredes. A mais indicada são as AC3. Prepare a argamassa adicionando água aos poucos e deixe a mistura bem homogênea. Depois molhe a superfície onde será instalada a placa ou a tela e passe a argamassa. Outros tipos de fixadores que podem ser usados são as colas à base de PVA, colas de silicone e colas instantâneas. Podemos aplicar as pastilhas de mosaico em vários tipos de superfícies, devendo estudar o melhor material para cada trabalho a ser realizado. As madeiras em geral são usadas para bases de mosaico,
Mas cuidado, pois em contato com a umidade podem expandir e prejudicar o trabalho. Escolha madeiras como compensado naval, MDF naval e madeiras que não dilatem ou contraiam para não alterar o seu trabalho. Fibrocimento ou placa cimentícia é um material muito bom para realizar painéis. Peças para locais que irão ficar expostos ao sol ou chuva, pois não tem risco de alterar com umidade. Em caso de painéis, use no máximo o tamanho de 1 metro quadrado, pois ficará muito pesado para fixar. Pode fixar com parafusos e argamassa. A talagarça e o tule grosso podem ser usados como suporte, sendo uma técnica indireta. Aplica-se as pastilhas sobre a tela e depois a tela é aplicada em outra superfície, podendo ser moldada com mais facilidade em superfícies arredondadas. Para criar uma composição, busque diversificar os formatos das pastilhas. Tente usar o desenho linear para dar movimento e forma, principalmente nos desenhos de animais, flores e corpo humano. No caso do trencadis, busque manter um padrão dos tamanhos das peças e encaixe cada uma perfeitamente como um quebra-cabeças, deixando o mínimo de espaço entre elas. Seja muito preciso no contorno, pois é ele quem vai deixar o seu mosaico bem acabado e com uma boa visualização. Um contorno mal executado interfere muito na compreensão da imagem.